Muito boa tarde, eu sou Amparo de la Caridade, sexóloga cubana, como sempre, e eu vim hoje para trazer uma pequena reflexão sobre a importância das consultas domiciliadas, sobretudo para aqueles pacientes que têm um quadro clínico bastante comprometido, como é o caso, por exemplo, dos pacientes diabéticos, insulinodependentes e os pacientes hipertensos. Por que nós centramos tanto em pacientes diabéticos, sobretudo aqueles que são insulinodependentes e pacientes hipertensos? Uma das consequências da hipertensão são as alterações cardiovasculares. De por si, a hipertensão é uma doença cardiovascular, não é? E, portanto, ela leva a uma série de alterações nas artérias, nos vasos, deformações, contrições de vasos e artérias, que levam com que o fluxo sanguíneo seja maior, aumente, mas o calibre das veias das artérias chegam a ser mais reduzido, chegam a reduzir-se, com o qual a pressão que tem que fazer o coração para empurrar esse sangue aumenta, por isso se chama hipertensão arterial, e ao estar as veias a estar mais reduzidas, o calibre, o diâmetro delas a estar mais reduzidas, provoca de por si essa tensão aumentada. Muitos dos órgãos, quer dizer, o sangue pode não chegar a muitos dos órgãos, por isso é que uma das consequências da hipertensão arterial é a danificação de alguns órgãos retores, como são o caso do pulmão, do coração, não é? E do cérebro. É de aí que vem algumas doenças, como são o caso dos acidentes vasculares cefálicos, como o caso da diabetes, como o caso da obesidade. Nós temos que saber e temos que ter presente que no sangue vai uma série de componentes que são importantes para os órgãos. Portanto, o fluxo sanguíneo joga um papel muito importante dentro do sistema circulatório. É a função básica desse sistema circulatório. Nós chamamos a atenção porque uma das consequências dessas doenças, infelizmente, é a disfunção erétil, que todos nós conhecemos. Que coisa é a disfunção erétil? Pronto, vamos dizer assim de uma forma muito rápida, para centrarmos mais naquilo que hoje eu tenho para vocês. A disfunção erétil é a incapacidade ou de ter ereção ou de manter ela de forma sistemática, quer dizer, durante o acto sexual. Episódios de disfunção erétil ou de impotência sexual, que é como mais comum nós conhecemos, são frequentes nos homens, é uma doença dos homens, não é? É um tipo de disfunção sexual característica dos homens, mas que são frequentes, só que muitas das vezes nós não damos ou não prestamos a devida atenção. Então, quando você já experimenta qualquer episódio de disfunção erétil, a primeira coisa que você tem que fazer é ir diretamente com um médico de família, com o médico que mais perto esteja de você, e tentar fazer um check-up que inclui o controle dos níveis pressóricos, o controle da tensão arterial, tem que incluir também o controle da glicemia, para saber qual é o estado clínico, em que patamar está essa glicemia, não é? Se eres pré-diabético ou diabético, que níveis tem, e também o controle da urina, para saber se essa disfunção erétil é causada por qualquer infecção urinária ou algumas doenças do trato urinário. Quando se detecta qualquer um deles, então vamos aos especialistas, que são os encarregados de ver, já tem infecção urinária, em que patamar? É uma infecção urinária dos órgãos baixos ou dos órgãos mais internos, mais acima. Então, aí vem depois o tratamento. Se for uma prostatite, uma hiperplasia benigna da próstata, um cancro de próstata, temos que dirigir-nos a um urologista, não é? E ele vai determinar qual é o grau de cronicidade dessa doença e, portanto, vai indicar um tratamento acorde com o seu diagnóstico. Mas o mais importante, eu vim dizer que para os pacientes diabéticos e pacientes hipertensos, as consultas domiciliares são praticamente
a chave, porque quando estamos em domiciliar, o especialista todos os dias tem a obrigação de escutar você, todos os dias tem a obrigação de orientar você, seja por telefone. Isso não quer dizer que o paciente venha à consulta todos os dias, isso quer dizer que tem um especialista, tem uma equipa que segue de perto cada um dos movimentos que o seu quadro clínico tem. Doutora, hoje eu acordei com uma glicemia de 300, de 200 e tal. Então, o que comeste? Comeste isso, se contata com o nutricionista verifica se realmente é a causa dessa alteração nos níveis glicêmicos, se contrata, nós temos teste para controlar o estresse, temos teste para controlar outras das causas da diabetes. Então, é monitorear diariamente de como estão os níveis glicêmicos e fazer uma estimativa de como é que eles vão se comportar futuramente. A mesma coisa para o paciente hipertenso. Os pacientes hipertensos, eles passam os 10 dias do controle pressórico constante para saber se é ou não é hipertenso, para saber os horários em que a tensão sobe, se é horário de manhã, se é horário de tarde, se é horário de noite, e as médias pressóricas, quer dizer, as médias em quanto a níveis de tensão arterial que esse paciente tem. É muito importante controlar a tensão arterial. E a partir de aí, o paciente tem esse abrigo de especialistas enquanto, olha, hoje vamos fazer isso, nós vamos aumentar em técnicas contra o estresse, porque é um paciente muito ansioso, um paciente muito agitado, temos algum conflito matrimonial, temos alguns traumas que vão ser contemplados para reduzir o estresse e, portanto, os níveis de tensão também se reduzem. Essas consultas, senhores, suelen ser consultas mais caras, infelizmente. Os serviços especializados a domicílio são serviços que requerem de certos recursos financeiros, recursos um bocadinho mais abultados, né? Mas chegam a ser confortáveis porque você está no seio dos especialistas, você está na mira dos especialistas, você é seguido, monitoreado constantemente por um especialista. Qualquer preocupação, qualquer objeção, qualquer dúvida que você tem ao redor do tratamento é contemplada na hora, e o pagamento é único, o pagamento é anual, sim senhor, mas durante esse ano todo o tratamento, enquanto a medicamento, enquanto a complementos, já chega a ser gratuito, a psicoterapia chega a ser, está dentro do pacote, as sessões de massagem, as sessões de terapia cognitiva para o casal em caso de trauma, violações, conflitos, vamos ventilar todos os conflitos conjugais, também estão dentro do pacote. E a atenção, que é uma atenção muito especializada, uma atenção muito profissional. Portanto, eu recomendo vocês aderirem às consultas domiciliares e não vão se arrepender do trato que lá nós vamos dar. Muito obrigada a todos e esperamos que tenham uma boa tarde.